Palminha, começou. Palmeirinha, você falou? Palminha, Ah, Palminha. da Adriana Não, é porque você Santos. olhou pra mim e falou Palmeirinha, eu achei Falei, estranho. Ah, é Palmeirinha. Thelma, ela não pode me chamar de Palmeirinha, né? Põe esse ponto aí, fica quieto. Bom. Ah. Oi, gente. Mais um programa. O primeiro programa de dezembro. Nossa. Chegou o Natal. Olha o Papai Noel. E receberemos. Nós temos dois convidados aqui que você não vai É. acreditar. É. É uma peça que está fazendo um enorme sucesso no Teatro Procópio Ferreira. Eu chamo? Sim, Oba, você quer falar alguma coisa? Posso chamar? eu conheço muito bem Conhece? esses dois rapazes. E são. O mais jovem, eu tenho até uma certa intimidade, porque a gente dividiu o camarim. Não é? Uma intimidade artística, estou falando. E o garçom, Você já falou. calma. Mas era pra ter surpresa. Depois eu falava garçom, entendeu? Não, mas posso continuar? Pode. O Ricardo Garçom, Já falou. ele é da mesma região que eu, da mesma vila, do mesmo bairro. Então a gente é mais próximo nesse sentido, né? Embora ele já morou fora, ele faz toda uma história assim, mas ele é lá da vila, a gente conhece muito bem de onde ele veio. É, né? É, porque a gente fica pousando aqui na Itália, não sei o que da Itália, mas é da vila. O Bruno Nack, conheço ele da época do Líbano. Montamos uma peça dirigida pelo Jorge Tacla. Então, a gente ficou algum tempo junto nesse processo criativo. E o mais bacana disso tudo é que eles estão juntos, porque eles estão fazendo os garotos da banda. Os garotos da banda, lá no Lá Teatro no Procópio Ferreira. Ferreira. Então agora, começando o programa, eu vou Nossa. anunciar os convidados. Bruno, querido, Nash e Ricardo Graçon. Olá. Ai, que delícia! Italiano, Os dois né? aqui, gostei. Italiano. Eu falei direitinho, né? Tô bem. Querido. E agora vocês estão com um sucesso É. espantoso, né? Assim, que, lá em Catar, no Teatro Procópio Ferreira. Na verdade, assim, eu não, porque apesar de ser idoso, eu não cheguei a assistir a montagem que a Eva Vilma produziu com Raul Cortez, um elenco deslumbrante. Eu assisti na minha juventude o filme, né, no início da década de 80, e o filme me impactou muito pelo tema, por eu me identificar com o tema, e num momento muito delicado da história, né? Era o início da AIDS no mundo. Então o filme teve uma importância na minha vida muito legal. Queria que vocês falassem, primeiro do que vocês, como vocês estudaram a trajetória desse dramaturgo, dessa peça, o que repercutiu a peça que a Eva produziu? Como foi? Vocês se informaram a respeito? Sim, na realidade o texto foi escrito em 68 e eles montaram na Broadway em 69. E aí em 70 eles fizeram o filme. Então foi uma sequência. Com o elenco. Com o elenco que estava na Broadway. E ele foi levado, quer dizer, ele foi montado na Broadway em 69, acho que um ano, final de 68, um ano antes de estourar o Stonewall. Tanto é que quando estoura Stonewall, todo mundo que é espancado, vai se refugiar dentro do teatro, onde estava rolando The Boys and the Band. Esse filme de 70, acho que é o filme que você viu. Sim, na década de que 80. aqui como o cinema chegava bem depois, sim, né? sim. Foi no finalzinho, né, de 70. E aí eles fizeram, a peça fez muito sucesso, fizeram o filme. E agora, a mesma coisa, quer dizer, em 2018 eles montaram a peça na Broadway, chamaram um elenco, a peça fez 1.100, 1.200 apresentações na Broadway, foi um sucesso, a Netflix comprou e montou o filme com o mesmo elenco,
da peça. E que é um sucesso também, o filme, da Netflix. Diferente do filme dos anos 70, porque tem um recorte diferente. Sim. Não sei, eu gosto dos dois. Eu tendo mais para o dos 70. Sim. Porque eu tô meio velho, né? Opa! Mas me fala uma coisa, mas dentro dessa pesquisa, da leitura, da trajetória da peça, mas a montagem no Brasil, Então, como repercutiu a montagem isso? no Brasil foi em 70. Sim. 70. Eu acho que a Eva Vilma e o John Herbert eram os produtores. Sim. A direção era de um amigo deles, que eu não me lembro se era canadense, ele não era brasileiro. E aí ela juntou um elenco, né? Tinha Raul Cortez, Valmor Chagas, Denis Carvalho, o Pereio. Depois teve umas trocas também com o Tony Ramos, teve... Depois, né? Foi entrando No elenco. Quer dizer, e teve uma repercussão, apesar da ditadura, né? Que a gente estava num período de ditadura no Brasil, ele teve uma repercussão de público muito positiva e de crítica muito negativa por conta da ditadura, por conta do momento do Brasil. Isso a gente pesquisou e realmente aconteceu. Mas eles tiveram... O público durou muito tempo, né? Depois teve uma outra montagem aqui em São Paulo, você sabe. Teve uma montagem... a primeira teve as suas censuras, os seus problemas, acabou sendo uma temporada mais curta, mas quando retornou, aí parece que ficou... O Carlos Capelletti falou isso pra gente, que ele participou dessa segunda montagem, que ficou quase 5 anos em cartaz, rodando pelo Brasil. Então, mas já não era a produção da Não. Aí já era uma segunda produção. Era uma segunda produção, era meio musical até. O Capelletti fazia o personagem que ele faz. Eu acho que ele fez no Procópio, essa montagem. Isso a gente não sabia. Ou no Paiol. Porque se eu não me engano, você tem uma ideia do Paulo Goulart, eu não sei, devia ter feito a lição de casa antes, não é, né? Não. Orquestra de Senhoritas. Orquestra de Senhoritas. E acho que até para contextualizar um pouco, né, o que a gente está falando, é porque uma coisa que a gente não comentou, que é importante, que é a importância histórica da peça, por ser a primeira peça com uma temática gay, 100% gay, voltada para esse público, falando com todos os personagens desse público. Então, só dessas questões que a gente falou das censuras e dos movimentos, porque ela foi importante, é porque é isso, foi o primeiro momento que no teatro as pessoas se depararam com uma peça com essa temática. Porque em 68, quando ela estreou, em 68, nos Estados Unidos, ser gay era proibido, por lei. Ou seja, acontecia isso. Quando eles viam um grupo de homens reunidos, a polícia baixava, batia e levava preso. Então, ser gay era fora da lei, você estava fora da lei. Foi nesse contexto que ele escreveu essa peça e a Broadway assumiu. Sempre a arte, né? Sempre a arte, né? É uma coisa impressionante, né? Como é bom esse... E é isso que o Bruno falou, é a primeira, né? Acho que são 2 ou 3 peças que são icônicas, assim, tem essa, tem a Herança, que é uma peça icônica também, e tem o espetáculo até... Esqueci agora. A herança foi escrita na época também? Não, a Herança é mais nova. É isso que ela é recente. Angels in America. Angels in America. Retrata aquela época, a Herança, mas foi escrita depois. Um olhar para aquela época, né? Essa peça não, The Boys and the Band, é uma peça escrita na época, né? Sim. É bem, assim... E é exatamente isso. A gente, quando a gente resolveu montar, quando eles nos chamaram, né? Me chamaram para dirigir. O produtor é Zusa? É a Zusa. A Zusa. E aí foi muito engraçado, porque é peculiar. Eu não durmo quase, né? Eu também. Eu faço muita coisa. E aí, 3h30 da manhã, eu vejo uma mensagem no Instagram, 3h30. Aí era um produtor falando assim, Ricardo, a gente tem um texto, The Boys in the Band, e a gente está procurando um diretor, a gente precisa estrear ainda esse ano, por conta do contrato com a Broadway, 3h30 da manhã. Eu falei assim, me dá 5 minutos para mim stalkear um pouquinho, para ver, né, procurar na internet. Aí eu zapiei, fiz as coisas todas, aí depois de 5 minutos ele voltou, eu falei assim, olha, eu acho que eu quero dirigir.
me dá até amanhã, 10 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, ele me ligou. Aí eu falei assim, mas eu já sabia que eu queria dirigir. Aí quando foi 10 horas, ele me ligou, eu falei, ok. Em 7 horas da madrugada, você esquece de tudo, né? Foi assim. Você não ia dormir mesmo, né? Vamos resolver aqui. E aí eu falei assim, tá bom, vamos embora. Vamos. E aí que eu fui entender a dimensão da coisa, sabe? Dessa história toda e também da importância, né? Da importância do texto, da importância histórica também. E quando eles me trouxeram o projeto, ele tinha uma questão de adaptação, tinha uma adaptação. Eles tinham modernizado o texto. Quando eles modernizam o texto. Quando eles, e aí eu li aquilo, eu falei assim, putz, eu acho que não vai rolar. Essa modernização. Não tem como a gente trazer e aí jogar para Rua Augusta, Copan, Paulista. Isso não vai, acho que não funciona, acho que perde a potência do texto, da história, daquilo. Eu falei assim, eu quero o texto original. Você me consegue o texto original? Aí quando veio, nós fizemos a leitura do texto original, eu falei, é o texto original. Não tem o que mexer. Tem coisa, né, Elias? Você sabe. Não, porque como que você contextualiza, né, e também transfere para... Vocês estão lá em Nova York, não é isso? Sim. É diferente, né, o que aconteceu, o processo, né? A gente neutralizou bastante. Eu neutralizei o máximo. Tipo, no original fala das ruas de Nova York, fala dos bares, e eu tirei tudo. Fala das cidades, ele fala o nome da cidade. Naquele momento, a gente fala a cidade. Ele vem do interior. Então, eu dei uma neutralizada para aproximar um pouco mais o nosso público. Né? A gente, por contrato, a gente não podia mexer em 3 coisas. Duas coisas. O nome, o não pode mudar. Tem que ser The Boys and the Band. O subtítulo pode mudar. E o nome dos personagens. Não pode mudar. Quando eu li a sinopse e fui lá na pesquisa da montagem da Eva Vilma, fiz um túnel do tempo rápido. O elenco era praticamente todos héteros. Né? Era um momento onde os atores se escondiam muito. Né? Não revelavam a sua sexualidade publicamente. Né? Mudamos muito, né? Hoje a gente pode se posicionar, se fala abertamente. Isso realmente é um ganho absurdo, né? Coisa tão simples e tão óbvia, né? De a gente poder falar desse universo, fazendo parte dele, com uma visão crítica, né? Ou às vezes apaixonada pelo tema. Isso é importante, não é? Como intérprete. Eu acho muito importante, eu acho que isso junta com as peculiaridades, até do que a gente fala de manter a peça no momento em que ela acontece, né? O Grasson fala muito uma coisa que eu acho muito relevante, que é o fato de ter acontecido antes de grandes movimentos da comunidade. Antes da AIDS. É muito doido você fazer um recorte antes dessas coisas acontecerem, porque elas mudaram profundamente o que nós somos hoje, enquanto comunidade LGBTQI+. E poder pegar essa semente, né, falar do ser e não do movimento em si, porque ele ainda não existia, não estava tão forte, não era tão presente, traz justamente esse questionamento do o que foi que evoluiu e o que foi que continua igual, né, desse salto de quase 55 anos. O que eu posso fazer hoje que esses homens não podiam fazer, mas o que ainda me incomoda, que também incomodava esses homens naquela época. Então, ao mesmo tempo que é muito libertador poder fazer esse texto hoje, falando quem nós somos e defendendo outras coisas, também é um lugar de questionamento muito maluco, de você falar, mas por que ainda incomoda? Por que a gente ainda não é tão livre assim? Por que a gente ainda não pode ser tão livre quanto a gente gostaria? Então, eu sinto que é um paralelo da liberdade que a gente ganhou com as coisas que ainda continuam amarradas, não vou nem dizer aprisionadas, porque hoje somos mais livres, mas amarradas ainda, confusas.
Eu me lembro que, como artista, eu assisti esse filme, como eu disse, finalzinho da década de 1970 ou início de 80, que o cinema chegava, sei lá, com 10 anos de... E o filme não teve repercussão e não teve mídia, não teve divulgação. Eu vi num teatro, num cinema, no Lago do Arocho, que nem era muito conhecido. Uhum. E eu me lembro que era jovem, e aquilo me chamou muita atenção, porque era um universo do qual eu fazia parte, mas ainda era um gueto, né? Era muito fechado o filme nesse sentido, né? E na sequência eu me lembro da questão da AIDS, né? Então, no momento em que se fortalecia esses movimentos, aí veio em seguida, logo em seguida veio a peste, né? Mas me lembro que esse filme marcou muito, como obra mesmo importante, né? E ele foi escrito em 60, a década de 60 foi uma década que fervilhava, tudo fervilhava, sim. né? Os movimentos fervilhavam, né? Era o movimento gay, o movimento negro, o movimento feminista, tudo, a arquitetura, as artes plásticas, o teatro, o cinema, era um fervilhar de coisas, né? Dos anos 60. Tanto é que a gente fala, né? A década que não terminou, 68, ano que não terminou, porque tudo era, mas era exatamente naquele momento que ele escreveu. A gente percebe, lógico, talvez se for, por isso que essa coisa do recorte, de recortar, de atualizar, como que a gente iria atualizar um texto desse, né, modernizar, trazer ele para hoje, sem passar por esses 50 anos, sem passar pela AIDS? Não tem como você falar sobre aquilo, né, modernizar isso sem falar sobre tudo que aconteceu, todas as conquistas, muitas, mas coisas muito retrocesso muito também, retrocesso. Né? E muito retrocesso também. Eu também concordo com o que você falou, porque o que acontece assim, na década de 60, quando a gente vê todos os movimentos que aconteceram né, nessa época, parecia que o mundo ia para um lugar melhor. Aí, na década de 70, não foi só o Brasil que teve uma questão de censura isso. Teve mundialmente, você vendo historicamente, né? Essas ondas de censura e do que outras pessoas ou outras pessoas mesmo procuram, né? Que é a liberdade, a diversidade. Então, eu acho que o mundo ele é cíclico também nisso. Então, quando a gente fala da década de 60, ela está muito mais próxima do que a gente espera, assim, do que foi o retrocesso da década de 70 e 80. De 80 por causa da AIDS e 70 aqui no Brasil por causa da censura, né? Tem uma coisa no filme que me chamou a atenção quando eu era moleque, que tinha um negro no elenco, e esse negro era amigo. Fazia parte do grupo, ele estava inserido. E ele era gay. Então, eu me lembro que isso era porque tinha a ver com o meu mundo de teatro, onde tinha atores negros, atrizes negras, enfim. E eu me lembrei disso, que não era muito comum na sociedade essa inclusão dentro de um grupo quase que familiar, de amizade profunda. A gente percebe mesmo agora no filme da Netflix, eles fizeram um making of. Ele faleceu 3 meses antes do filme. 3 meses antes do filme ser lançado, ele faleceu. É verdade, o autor. Não assistiu. E ele faz parte do filme. Tem uma cena que eles estão num bar em Nova York e ele está no fundo do balcão tomando um drink, é ele que está ali no fundo. Quando eles fazem o making of, eles vão até a casa dele, e uma coisa que me chamou muito a atenção, porque tem um negro, né, no elenco. E se você pega, ele mostra, esses são os meus amigos, mostra a parede da casa dele com todas as fotos, várias fotos, uma cômoda cheia de porta-retratos. Esses são todos os meus amigos. E eu passei 4, 5, 6 vezes, não tinha um negro. Nesses amigos. Esse giro dele, sabe? Esse giro gay. Então, mesmo naquela época, existia isso, né? Ele não era comum. Não.
mesmo os movimentos, tinha o movimento Black Power, Sim. tinha as Panteras Negras, que é justamente naquele período, né? É impressionante. E ele poderia ter inserido esse tipo de manifesto dentro do texto, mas eu acho que eles não tinham contato com isso. A sensação Era um tão pouco difícil, eu acho, a situação, porque, na realidade, o protagonista é ele, né? Ele fala isso. Ele escreveu olhando para ele mesmo, é a história dele, né? E a gente percebe, né? Essa coisa do encontro, né? Eles se encontravam em festas, assim, eles se reuniam nos apartamentos. Durante o espetáculo tem sempre uma campainha que toca, porque chega sempre alguém. Mas o signo da campainha também é sempre o signo pode ser a polícia, a qualquer momento, porque qualquer vizinho podia chamar a polícia. E eles chamavam mesmo. Eles chamavam a polícia e a polícia Eu não sei. Não, mas isso é uma lembrança muito bacana, assim. É muita festa dentro de um minúsculo apartamento. Sim. Eu tenho memórias, é isso, é o que cabia a nós, era um momento fechadinhos ali, né? Para ser... para poder, né? Qual que é falar. E qual que é a história mesmo, assim? Qual é? Porque, olha, o elenco é maravilhoso, muitos amigos, queridos, amados. A produção, vou voltar a falar do Zusa Ribeiro, né? A assessoria de imprensa do Vicente Negrão, meu querido Vicente Negrão, um beijo para você. E o elenco também maravilhoso. Quem escolheu vocês? Você escolheu? Uma pequena parte veio já com o projeto. Um pacote. E uma ligação da madrugada. 60% a gente escolheu. Mas realmente é maravilhoso. Assim, me fala um pouco, não precisa, se você quiser falar o nome deles, Sim. ótimo. Se você falar assim, meu Deus, eu esqueci porque é um elenco enorme, não, né? lembraremos. Mas, de qualquer maneira, estará aqui ó, no canal MF. Sim. Canal MF. Está aqui no canal MF. Não, eu vi depois. Meia taça. Não, é aqui, é desse lado aqui, ó. Canalmf.com.br. Tem uma matéria linda lá também. Do Biratã Brasil, nosso editor maravilhoso do canal. Ele fez uma matéria linda lá pro canal MF. Está toda a ficha técnica. Eu vou falar agora, dá licença. Toda a ficha técnica está lá, com todo mundo, o elenco, tudo. O diretor está aqui, o Bruno está aqui, um dos atores, enfim. Mas o que é importante, fica até dia 22 de dezembro em cartaz. Sim. Mas eu tenho certeza que com o sucesso que tem, vai voltar. Eu acho. E depois eu viajar pelo Brasil. É médium? Mas enfim. Não, mas eu tenho certeza. Não, mas eu trabalho com teatro há muito tempo. E sucesso a gente Célia Gaspareto. Agora. É Gasparini. Era Gaspareto. Gaspareto era o desenhista também. Era sensitivo. Deixa ele falar da peça. Ela é sensitiva. Vamos sentar primeiro os nomes aqui. Vai na calma. Matheus Ribeiro, Leonardo Mediorim, Tiago Barbosa, Heber Gutierrez, Júlio Oliveira, Caio Paduan, Caio Evangelista, Otávio Martins, Gabriel Santana, que entra eventualmente substituindo alguns dos personagens. Júlio Oliveira. Substituindo o Júlio Oliveira, que substitui, no caso, outros personagens. É isso. Olha. 9. Falei 9? Então, meu Deus. Os 9 falam na peça. De onde eles vêm? Qual que é o enredo? A sinopse, ela seria super singela, assim. É aniversário de desse grupo de 7 amigos, na verdade. Somos um elenco de 9, mas são 7 amigos. Um deles está aniversariante e um deles é o dono do apartamento que está organizando essa festa. E logo no começo, esse que está organizando a festa recebe a ligação de um amigo da faculdade, a princípio um homem heterossexual, falando que precisa encontrar com ele. Ele fala, mas vai ter uma festa aqui, mas eu preciso te encontrar. Então a gente descobre que esse homem vai aparecer nessa festa. E o nosso 9º integrante é um presente, uma surpresa para o aniversariante, que entra na nudez que não tem, mas temos ali um pouquinho de brincadeira. É o boy, é o Tex. E a partir desse encontro desses 9 homens no apartamento, a gente começa a revirar a história deles, as relações, os passados, os incômodos, até mesmo as negações em prol de serem homens gays,
esse embate de um homem heterossexual numa sala com 9 gays, e também o questionamento se esse homem é realmente heterossexual, ou se ele está trazendo algum tipo de questão para essa sala também. E em determinado momento, essa é a sinopse básica, digamos assim, mas em determinado momento também eles entram num jogo, que aí revisita realmente os passados e começa a esquentar aquela fogueira, que começa a ficar um pouco desagradável, junto com uma lavagem de roupa suja, junto com momentos muito bonitos, emotivos, de revelação de coisas que estão acontecendo, e a gente vai entendendo aquele apartamento ao longo desse cruze de personagens. Eles começam muito bem, né, numa festa, mas aí começa a beber, né? Aí quando começa a beber, a coisa vai degringolando, né? Eu não sei. E aí eles vão começando a soltar o verbo, vamos dizer assim. E eu acho que tem uma coisa que o Ricardo falou também que é muito legal dentro desse contexto da peça, que é a questão do apartamento, né? É você entrar naquele lugar onde você pode ficar à vontade, dentro da época, dentro das coisas que estavam acontecendo, e a intimidade que às vezes é boa e às vezes é ruim. Você vai se permitindo, vai se soltando para esses amigos, mas ao mesmo tempo você vai deixando de sair fantasmas que você não deixa sair na rua, ou para seus pais, ou enfim, colegas de trabalho, dentro desse contexto do filme. Então, dentro desse apartamento, tudo começa a sair. Coisas boas e fantasmas também. E a plateia ela embarca bastante. Porque como a gente fez esse recorte, é gostoso, né? Quando a gente faz um recorte de época, né? Então, a plateia embarca num período, né? Lá nos anos 60. Então, é gostoso isso no teatro, né? Daí a gente ilumina, a gente faz o cenário, a gente faz o figurino, a gente faz tudo e a gente joga tudo lá naquele período recortadinho. E a plateia fica, poxa, que legal, né? Embarca. E a trilha sonora é composta? Nossa, a trilha é fantástica. A trilha é o LP Daniel. E eu chamei porque, bom, primeiro que eu trabalho muito com ele, quase sempre. E ele tem uma pesquisa de quase 20 anos sobre os anos 60. Olha! Ele tem uma pesquisa, ele aprofundou nos anos 60 na música, então ele tem toda, o espetáculo ele é todo inteiro, do primeiro, quando abre a cortina até a hora que fecha, ele tem toda uma trilha sonora embaixo. Composta e música? Não, são músicas de, sei lá, tem hits, Nancy Sinatra, sim. a Vandellas, sei lá, Etta James, tem Aretha Franklin, tem tudo. Tem tudo. E a cenografia de quem é? É do Marco Lima. Maravilhoso. Tem um apartamento. O figurino é do Valadão, do Marcos Valadão, que é o segundo figurino que ele fez para mim pro dia seguinte. E aí eu chamei ele para fazer o The Boys in the Band. É um menino jovem, né? Mas tem um talento gigante. Ele é lá da Revista, trabalha com o Kleber Montanheiro há muito tempo. E é o segundo que ele faz para mim, e eu vou chamar ele sempre, porque ele é um menino, nossa, ele faz uma pesquisa, ele traz as coisas, material, ele realmente se debruça. E o César Pivetti na luz, né? É o meu karma, né? O César é meu karma. Tem alguns karmas na vida. César Pivetti, anotem esse nome. Adoro, a gente adora. Mas assim, é um prazer assim, imenso. Imenso estar aqui com vocês e saber que assim... Posso te pegar? Olha que gostoso. Gente, fazer corrente. Vamos fazer corrente. Olha que coisa linda. Segura essa mão na minha. Vamos remontar o ré. Ai. A peça está em cartaz, The Boys in the Band, no Teatro Procópio Ferreira, facílimo de chegar, muitos estacionamentos próximos. Quais os dias da semana? Terças e quartas, às 21. Terças e quartas, às 21 horas. Não é para perder. Pronto, é simples assim. Não pode Eu combinei com você já. Então, se tudo der certo, a gente volta em janeiro. Vai voltar. E vai voltar final de semana, daí para um horário nobre. Né? Mas está indo bem nas terças e quartas. Pessoas, eu não estou podendo muito ir a teatro, falei para vocês, por isso que eu não assisti ainda, senão eu já teria assistido. É verdade. Não se mete. Tá, tudo bem. Eu tive por organizações médicas, eu não podia ir a teatro, eu fiquei péssimo e ele não me ajuda em nada. Enfim. Gente, se alguém conhecer a Valderez, vê se ela não quer ficar no meu lugar. Olha, Valderez de Barros maravilhosa, pena que ela não vai querer ficar.
perto de mim, porque ela é muito Vai! maravilhosa. Então, às terças e quartas, no Teatro Procopio Ferreira, The Boys and the Band, tem que assistir, assim. Vocês vão fazer uma viagem bonita e tem muitos assuntos que são retratados lá. Sim. E às terças e quartas até dia 22 de 22 dezembro. E vai voltar. Vai voltar, Sim. mas Amém. fique ligado no canalmf.com.br que daremos informações. E também na primeira semana de janeiro, o programa vai ser com o Biratã Brasil, olha só, com as novidades de 2024 e o que vai voltar de sucesso em 2023. Eu tenho certeza que nós vamos dar uma notícia assim linda da volta. Estaremos. Bruno, espero que você também nesse período, desde quando a gente se conheceu, você também produziu, você atuou, você canta. Então espero que você ocupe o seu lugar de direito. Acho que é muito importante para o teatro, né, que a gente faça as coisas com toda a dificuldade que existe. O importante sempre é fazer. Assim. Eu acho que isso fica claro na sua trajetória, favorece o seu talento, né, estimula o olhar para esse futuro que é brilhante. Então, um prazer imenso ter você aqui. Tem uma memória cênica, tem uma memória artística de você muito amorosa mesmo. Foi um processo, um momento muito legal para nós, né, no espetáculo que a gente fez. Garçom, a gente se conhece já há algum tempo. Eu sei que você é lá da Vila. Mas você tem feito muita coisa. Espero que você continue fazendo, que você continue se dedicando ao teatro e que você tenha contribuído muito. E é importante que você construa a sua história cada vez mais. Obrigado, Elias. Viu? E vai desenvolvendo o seu talento, vai trabalhando com esse jeito amoroso, dedicado, que isso que é importante, que isso que o teatro precisa. Trabalhar para teatro para ser feliz. Isso. Bom, teatro para ser feliz. Meninos, obrigado. Obrigado, Mesmo, gente. viu? Muito obrigada. Obrigado. Queria Bom ter vocês aproveitar aqui. e agradecer, porque a gente às vezes finge casualidade, mas estar na mesa com vocês três é realmente uma honra, porque são pessoas que constroem esse nosso teatro bem antes de mim, junto comigo, então é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. É o seguinte, mas e o convidado da semana que vem? Dia 14. Não sei. Está escrito aqui? Tá, sabe o que é? Eu vou te contar Você é o o que é. bifocal. Não, eu vou falar pra você. Olha aqui. É da droga raia? Não, eu e você, nós dois, ao som de um bolero. Sabe o que nós vamos fazer? Nossa, mas Tá. que a gente vai... Dia 14 de dezembro, estaremos aqui, eu e o Elias, fazendo uma retrospectiva. Encerrando. É uma retrospectiva desse programa que está me dando uma felicidade Gente, imensa. Quem quiser o meu lugar, Até anota parece. aí. Ele fez um contrato muito sério aqui, que ele não sai daqui. Quem Mas sai sou vamos eu. fazer, então, em dezembro, Dia encerramento. Vou deixar isso registrado, porque eu acho realmente importante. O fato das pessoas virem aqui, falarem do seu trabalho, é um registro. O teatro perdeu tanto espaço, é tão legal saber que isso ficou registrado, não só na sensibilidade do público, do elenco, mas isso fique registrado, esse processo, como as pessoas desenvolveram o projeto, como ele surgiu. Isso é um dado bacana de memória do teatro. É isso, eu acho que a Morente, nesse sentido, tem um projeto lindo. Obrigada. Você foi o meu primeiro escolhido, tá bom? E serei o último. E será o último, porque se o Elias não estiver aqui de verdade, eu não faço programa. Eu não tenho a menor condição. Então, resista. Janeiro no Vila Alfino. Até semana que vem. Tá bem. Não tá bem. Ai, gosto. Olha o microfone.